Agora, Vamp, o Mauro falou dessa situação, mas Mauro, você acha que hoje o Rogério Ceni tá no patamar do Abel Ferreira? Eu acho que sim. O Rogério tem um título brasileiro, o Rogério construiu no Fortaleza trabalhando com uma condição muito mais adversa, um caminho de acesso à primeira divisão, de título da Série B. Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. No São Paulo já teve bons momentos trabalhando com uma dificuldade que o Abel não tem. Quer inverter? Né? Trabalha um no Palmeiras, outro no São Paulo. A gente Mas, fala Mauro, como é que é. o Palmeiras não era favorito no passado na Libertadores, não. O Palmeiras não tem a dívida do São Paulo, o Palmeiras contrata jogador, o Palmeiras não tem os problemas do São Paulo. O Rogério tá lá. Agora, qual jogador de velocidade que eu tenho? Marquinhos, foi embora pro Arsenal. Aliás, né, deixaram, sair de uma situação que o clube nem muito dinheiro ganhou. O Sara tá lá agora se recuperando, também deve ir embora. Rigoni deve ir embora. Não tá como na outra passagem dele, que saía jogador, que ele chegava para treinar, o cara já estava indo embora, catando a chuteira no vestiário. Vou escalar fulano está sendo vendido. Acontecia isso em 2017. Agora não chega tanto, mas ele perde jogadores. Ele não recebe jogadores. O clube não tem a condição que tem o Palmeiras. É muito mais difícil trabalhar no São Paulo hoje. Não tem nem termo de comparação. Até com relação ao Corinthians, que não tem grana, mas contrata. Então o Vitor Pereira recebe jogadores agora. Ele não participou da montagem do elenco, mas está recebendo. Agora já se fala do Balbuena. Vai chegar o Yuri Alberto. Chegou o Júnior Moraes, que não deu muito certo, mas trouxeram um centroavante. Então, a situação... Trabalhar no São Paulo hoje, dos grandes de São Paulo, só no Santos é mais difícil. Mas só uma observação rápida, porque o Abel tem 2 Libertadores. Eu acho que isso tem que se valorizar muito. Mas eu não no tô Flamengo, o Rogério tinha um timaço e foi eliminado pelo Racing. Ele foi Libertadores. Ele tinha acabado de assumir ali, né? Tinha 500 desfalques, foi eliminado nos pênaltis. Aí, assim, reduzir a discussão eu acho muito raso, Pilhado. Não, porque, por exemplo, olha só, o Rogério foi campeão brasileiro, mas ganhar 2 Libertadores, eu acho que dá um peso. Então vamos lá, vamos imaginar então que o Nathan Silva não comete aquela falha que gerou o gol de empate do Atlético em Belo Horizonte. Então, o Andrés Pereira, inclusive. O Abel não serve. O André Pedro não faz, então o Abel não serve. Ele também ganhou uma Libertadores antes e ganhou uma Copa do Brasil. Não, mas então porque você falou de conquista. Você falou, o Rogério ganhou brasileiro. Eu estou falando de conquista para lembrar que o Rogério também tem currículo. Conquista. Que o Abel tem, todo mundo sabe. Todo mundo fala-se disso toda hora. O Rogério também tem conquistas e trabalha numa condição mais adversa. Uma comparação dos dois, acho muito complicado. Acho que, já falei aqui, vou repetir. Se o Rogério fosse o técnico do Flamengo na Libertadores, o Flamengo não perdia aquela final. Não perderia aquela final do ano passado. O Flamengo seria um time organizado e muito provável, afirmar não dá porque é demais, muita pretensão, mas muito provavelmente não perderia. Com jogadores melhores, mais bem treinados, dificilmente perderia. Mas com o Renato Portaluppi aí, né? Já falei aqui, dois dos 3 títulos importantes foram em cima do Renato. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Mauro, pode completar, você estava falando que com o Rogério o Flamengo teria sido campeão da Libertadores, na sua opinião, em cima do Palmeiras. Muito provavelmente. Seria um time mais organizado, mais competitivo, mais preparado para o adversário. Assim como todo mundo fala, não, porque o Abel estudou o adversário, a jogada. O Rogério fazia isso também. O Renato é diferente, cara. O Renato é aquela coisa dele, intuitiva, coisa e tal. Então, eu acho que, assim, comparar os dois, a gente tem que tentar pensar como seria se os papéis se invertessem. Se São Paulo tivesse a condição do Palmeiras. O Palmeiras acaba de contratar um atacante de 10 milhões de dólares, o Lopes. E o São Paulo vende jogador. E tem que vender para poder pagar. O São Paulo ainda tem que pagar o Daniel Alves. 400 mil por mês. Por mês, vai pagar até os 43 anos de idade. Quer dizer, o São Paulo sofre com as grandes lambanças cometidas pelos seus dirigentes. E ontem o Rodrigo Capello, né, nosso companheiro que faz as análises que tá mesmo, dos balanços, não mudou nada, né? Pois é. Que é um jornalista especializado no assunto. Eu vi isso aí, Mauro, também. Ele fez lá a análise do São Paulo. É um negócio tenebroso, não assustador. Mudou em nada, né? Não mudou em nada. Continua igual. E o Casares, quando assumiu, assim como foi o presidente do Corinthians, assumiu falando em austeridade. Quer dizer, a situação do São Paulo é muito difícil. O Palmeiras é equilibradíssimo, o clube está tranquilo, tem dinheiro, não tem atraso de salário. Ofereceu 20 milhões de euros pelo Pedro. Você imagina o São Paulo oferecendo 20 milhões de euros para alguém? Não tem nem como pensar nisso. Se o São Paulo oferece e alguém vende, é muito tonto, né? Porque a chance de não receber é enorme. Exato. Bruno, sendo justo que o Vanderlei pediu a palavra aqui, pode falar, Vander. Rápido, eu só queria dizer que em cima disso, que foi dito agora sobre a matéria do Capello, surgiu mais nas últimas horas mais uma dívida, né? Uma decisão da Justiça. O São Paulo está devendo cerca de R$1 milhão para a FAAP, que é o fundo dos atletas, não pagou, entre outros percentuais, o percentual da venda do Antony, que foi para o Ajax. Então, mas além disso que foi dito aqui, eu queria dizer que o Rogério tem uma vantagem ou desvantagem
de acordo com a análise de cada um, em relação ao Abel Ferreira, por exemplo, e até o Vitor Pereira, que ele é mais antenado na vida do clube. Então, se perguntar, imagino, como está financeiramente e economicamente o Corinthians para o Vitor Pereira, ele deve ter, porque ouve falar uma ideia superficial, não dá para contratar o Messi, essas coisas todas. E o Abel Ferreira é o presidente do futebol do Palmeiras e sabe que o ambiente é de tranquilidade. O Rogério vive num outro cenário. Ele sabe perfeitamente que o time está apertado, o clube está apertadíssimo e faz tempo, né? Ele sabe perfeitamente as dificuldades do clube, ele sabe até onde pode chegar. E eu continuo dizendo, Asmari, companheiros e meus amigos, que o Rogério faz mais com menos. Quando o time ganha e mostra um certo acerto no campo, isso não é bem assim. O elenco é ótimo. Eu não concordo. Eu respeito quem entende que o elenco é muito bom. Claro, cada um vê de uma maneira. Eu continuo achando que o Rogério faz mais com menos. O jogador é um time absolutamente instável. E nas redes sociais, que a estrela, né? A rede é a estrela do protagonismo. Quando o time não vai bem, é isso. O time é uma porcaria. Né? Esse treinador tem que se trocar. Rogério, fim do ano, vai embora. Veja como são volúveis, né? Os comentários. E quando o time vai bem, o Rogério foi mais ou menos, e esse time está vendo as joias de Cotia. Eu acho que é exagero para um lado e para o outro. Eu procuro colocar dessa maneira. O Rogério faz mais com menos. E entendo que ele é um técnico muito bom. Patamar do Abel? Não, acho que não chega ainda nisso. Eu acho que não chega nisso. É muito difícil medir. Entendeu? Eu não tenho essa pretensão e essa força de, olha, na balança realmente é 51 para cá, 40 anos. Não tenho. Porque são cenários diferentes. É uma comparação, Asmar, desigual. Se você entrega a mesma coisa para os dois têm elenco forte, os clubes estão Mas, Vanderlei, isso foi o que eu cobrei do Mauro. O Rogério também já teve um baita elenco no Flamengo. Já teve. Mas ele não foi. Não dá pra comparar só agora. Foi campeão brasileiro, foi campeão carioca. Ganhou a Supercopa em cima do... Ele foi demitido. Sim, mas a passagem do Rogério foi ruim no Flamengo? Não. Eu não vou dizer que ela foi ruim. Eu estou dizendo que a passagem do Abel no Palmeiras é muito melhor. Se a Palmeiras pressionasse o Abel, quando o Abel perdeu a vaga na Copa do Brasil para o CRB, perdeu o Flamengo a Supercopa, perdeu a Recopa para o Defesa e Justiça, perdeu o Campeonato Paulista para o São Paulo, se a Palmeiras derrubasse o Abel... Mas chegou a pressionar. Mas os dirigentes do Palmeiras, os do Flamengo, ouvem a Flamimimi. E mandaram o Rogério embora. E fez um ano essa semana que o Renato foi contratado. E ali o Flamengo fez o araquiri. Pegou a temporada do ano passado, jogou no lixo, ganhou mais nada. Está até hoje batendo cabeça. Por conta da bobagem que fez no ano passado, induzido por torcedores que só querem ter razão. E parte também da imprensa também, que fica o tempo todo nessa coisa de trocar técnico. Para mim não é absurdo nenhum amanhã ou quinta o São Paulo tirar o Palmeiras, viu? Não. Não é absurdo nenhum. Mas claro que não, já saiu na vantagem. Não é absurdo o São Paulo passar amanhã. Não, porque assim, comparando a estrutura de clube que o Palmeiras tem, de treinador, tudo, compra jogadores por 10 milhões, o Mauro acabou falando, ofereceu 20 milhões para o Pedro, o São Paulo não tem essa condição, mas tem um grande treinador que pode bloquear tudo lá. Eu falo porque eu acho o Abel Ferreira hoje muito acima de todos os outros do Brasil. Eu não acho. Eu acho, é minha opinião. Eu acho muito bom. Eu acho ele muito bom trabalhador, como o Rogério como o Fernando Diniz como outros e outros também. Porque parece só um negócio assim, ó. O cara vive o futebol, ele chega às 8 da manhã no clube e sai às 5. Tem uma galera que chega às 8 e sai às 5 também, não sabe nada, mas vai lá e compra esse horário. De alguns, chegando às 8 e saindo às 5, dá pra tirar algum proveito. E o Rogério é um cara que você tira proveito. Eu acho que os dois, Abel Ferreira e Rogério, eu acho que em capacidade, eu acho que eles são parecidos. Realmente é difícil fazer uma comparação pelos cenários que são bem diferentes mesmo. Mas eu acho que eles têm até algumas características parecidas, nessa de serem caras muito detalhistas, muito
estudiosos, caras que resolvem problemas. Claro que o Abel tem menos problemas no Palmeiras do que o Rogério no São Paulo, mas tem momentos que o Abel precisou resolver problemas e ele resolveu assim de jogo mesmo, de encontrar soluções. E ele encontrou. O Rogério tem que fazer isso quase todo dia, né? O Rogério, ele tem que quase que criar novos jogadores no São Paulo. O Diego Costa mesmo, um zagueiro que estava em baixa, que é talentoso, mas teve um momento de queda, estavam pegando no pé. Hoje o Diego é capitão do São Paulo muitas vezes. Para mim é o melhor zagueiro que o São Paulo tem nesse momento. O próprio Igor Gomes, que a torcida pega no pé, um cara que ele insistiu, agora já tá botando outros meninos, o Rodriguinho começou a jogar agora, ele tem que criar alternativas porque ele não tem. Então ele tem que buscar praticamente inventar no bom sentido novos jogadores, porque ele não tem. Mas eu acho os dois assim, que o Abel ele não é brasileiro, então eu não sei se o Abel, quando sair do Palmeiras, mesmo que ele cumpra o contrato até o fim, tem mais 2 anos eu acho, né, por aí, se ele sair do Palmeiras e sair do Brasil, não vai dar pra fazer isso, não vai dar pra saber isso aí que eu vou dizer, não vai dar pra ter essa projeção, mas acho que se o Abel ficasse aqui, pra mim, Rogério e Abel seriam caras assim para serem meio dominantes no mercado de treinadores nos próximos 10 anos, sei lá. Acho que são dois jovens muito estudiosos, muito talentosos no que fazem, né? E muito detalhistas. Eu gosto muito dos dois. Vou te dar uma notícia boa. Fala. O Jorge Jesus começou bem, você viu? Como é que foi? O que aconteceu? Meteu no Hull City, fez 3-0. Jorge Jesus? E mandou o Ozil embora. Olha aí. Tava no festival. Não, o Ozil só quer jogar Fortnite só. Já um tempão. Mas é verdade, desde os tempos do Arsenal. O Ozil há muito tempo. Ele chegava pra treinar arrebentado que passava a madrugada jogando. Ele, Dembélé é outro também, né? Nossa. O que eu falo do Abel, né, é que eu acho ele muito jovem, e eu acho que ele evolui muito. Ele é muito bom. Eu era um crítico do Ele é Abel, muito bom. Você sabe, eu falava, é muito defensivo, é um futebol chato. Aí o cara muda, faz um time muitas vezes ofensivo, que tá batendo recorde de gols em Libertadores, tá ganhando, tá convencendo. Eu acho o Abel um cara que, ele tem uma coisa que o Rogério não tem, na minha opinião. Ele tem essa história de ter todo o grupo na mão e o mental. Muitas vezes eu acho que o Rogério não tem. O Rogério, eu acho que ele perde o grupo, às vezes, muito fácil. E é compreensível, porque o Rogério, ele é o maior ídolo da história de um clube. É um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro. Coisa que o Abel não é. Então eu acho que o Rogério, às vezes, ele tem um orgulho próprio, que ele fala, o que esses caras aí, que não chegam aos pés da minha carreira, estão tirando onda com a minha cara? Eu acho que o Rogério já pensou assim algumas vezes, que eu acho que hoje ele vem melhorando. Mas o Rogério não às vezes ele perde o vestiário, vocês não acham? Por exemplo, o tempo que o Abel tá aqui, o Rogério estava no Fortaleza, foi pro Flamengo, já tá no São Paulo. Ou seja, ele trabalhou com 3 grupos diferentes. Em 3 estados Passou diferentes. pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi um pouco antes, né? Eu digo, no período do Abel, coincide com isso aí. Saída do Fortaleza, chegada no Flamengo, depois do São Paulo. Clubes diferentes, de momentos diferentes. No caso do Flamengo e São Paulo são 2 clubes maiores que o Fortaleza, mas em diferentes momentos financeiros. Então, um que permite... E no tempo do Flamengo, apesar, o Flamengo tem dinheiro, não contratava ninguém. Até tem uma grande maldade que fizeram contra ele, naquele áudio lá que veio. Que ele queria os caras do Fortaleza. Não foi isso. A informação correta foi o seguinte: o Rogério chegou lá pro Marcos Braz, pro Espírito, e falou, olha... Mas só explica o áudio, então, pra galera que não sabe. O áudio que vazou de um ex-funcionário lá do Centro de Inteligência do Flamengo, na época, né? E que dizia, num trecho ele falava, o cara não tem noção, quer jogador do Fortaleza. Ele apresentou uma lista de jogadores. Ele estava sem jogador. Estava pegando... Quando ele no São Paulo agora, buscando garoto da base... E usando o que era possível. Mas tinha muito jogador na seleção. E nem todo machucado. E nem todo mundo que está na base teve Copa América. Né? Foi mais de teve eliminatórias, data FIFA, pequeno intervalo Copa América. Ele ficou sem os jogadores durante quase 2 meses, se somar todo o período. E aí, justamente quando eles começaram a voltar, ele foi demitido. E nesse período, ele pediu contratações. Aí ele apresentou uma lista de nomes. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí foi descendo o nível, né? Então pelo menos me traz 2, 3 caras aqui para poder compor. Um zagueiro, um lateral, um volante. Aí você vai dizer, mas esse volante não é do nível que o Flamengo está contratando, mas não tem dinheiro, mas eu preciso de jogador para poder compor o elenco. A mesma coisa acontece no São Paulo hoje. Falta jogador a ele não tem zagueiro. Se São Paulo tivesse condições de trazer hoje uns 2 zagueiros razoáveis, já melhorava. Ele está colocando jogador improvisado. Talvez ele nem peça, porque sabe que não está nada no cofre. Não vai chegar. Por conhecer melhor. Você falou... Domingo jogou Rafinha. Ele perde o vestiário. Ele perdeu o vestiário no Fortaleza? Que eu saiba, não perdeu. Sim. Saiu lá os caras chorando porque ele foi embora. No Flamengo, que vocês conhecem
muito melhor, claro. Eu não tenho essa informação Não de que foi ele vestiário. perdeu o vestiário, ou então... O problema era fora do vestiário. Isso. Aquela estrutura maravilhosa. E no São Paulo, também não tem essa informação. Só no Cruzeiro. Só no E no Cruzeiro, Cruzeiro e é foi porque- só dar uma olhadinha o que aconteceu com o E Cruzeiro. no Cruzeiro foi porque, na chegada dele, a gente sabe disso, o Rogério reuniu os mais velhos, as cobras com veneno, e falou, ó, não vou botar vocês tudo pra jogar, não. Eu não posso botar vocês todos juntos, porque senão vai ficar um time velho. E daí que começou a minar ele. Os caras começaram a minar ele. Não, mas o que aconteceu pra queda do Rogério foi o fora que ele deu no Dedé. Porque o Dedé, numa reunião, numa preleção, ou depois de um jogo, ele falou, pô, Rogério, mas ó, eu acho que o assunto era até sobre o Thiago Neves. Pô, mas é importante o Thiago Neves estar, porque não no time titular, tá no grupo, porque ele é um cara que a galera gosta. E aí o Rogério falou, quando você parar de falar, você me avisa, eu tô saindo. E aí ele virou e saiu. Ali pegou pra ele. E realmente não foi legal. Ele virar as costas ali, podia dar um esporro no Dedé. Mas no Cruzeiro, todo mundo sabe que tinha erro. Tinha a panela dos jogadores. Ele tava certo. Só que às vezes eu acho que o Abel poderia lidar melhor. Eu acho que o Abel tem muito esse negócio. Tudo é um momento Você de acha quando que o tá Abel ganhando. Ferreira, se tivesse aqui no Brasil, fosse naquele incêndio pegar o time do Cruzeiro, com aqueles jogadores que estavam colocando o Cruzeiro naquela situação, e com aquele dirigente que estava lá, que era amigo... Que era amigo dos caras. amicíssimo. Que teve o áudio pra ele. Eles cantavam o nome dele no vestiário ali, alegremente e tal. O Abel Ferreira ia chegar e ia compor com esses caras. Ele ia entrar com o pé na porta, acho eu. E você está me contratando? As cobras sem veneno? Todo mundo Por fora. muito menos aquele deu dura no Gabriel Menino. Mas Sim, então sim. o Abel falaria Pegou isso desde o o começo. Patrick de Paula por muito menos e ganhando. Sim, então, aí a gente está transferindo para o Rogério a responsabilidade que era do dirigente. É isso aí. Que quando contratou, numa situação emergencial para evitar um rebaixamento, ele tinha que dar, ou ele dá poder. Aí trouxe o Abel Braga depois, trouxe outro Abel, que faz um outro estilo, tentou ali na camaradade, ser amigo dos caras e tudo. Onde foi parar o Cruzeiro? Da segunda divisão. Onde estão os jogadores do Cruzeiro que rebaixaram o Cruzeiro? Estão por aí. Uns pararam, outros não conseguem mais jogar. Ficou o Fábio. Saiu agora. Mas também era ainda, segundo se falou, né? Ainda era um goleiro caro para um time de segunda divisão e o Ronaldo abriu mão dele. Tá lá muito bem no Fluminense, sábado jogou pra caramba e tal. Mas só o Fábio ficou. Independentemente de ser caro ou barato, só o Fábio ficou. Os outros só. E tem muito do contexto Bruno, político. a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com 36 mil pessoas, galera. Muito obrigado pela audiência. Deixa o seu like. Então, tem muito contexto político, assim, do clube que você tá, como o dirigente te dá respaldo ou não dá. Hoje o Abel Ferreira, ninguém consegue mexer com ele no Palmeiras. Ele toma decisões que ele quiser, porque ganhou e mérito dele, é um cara que faz um grande trabalho. O Abel Ferreira é excelente. E quando eu digo que às vezes o São Paulo precisa do Rogério, não é só, não é que eu acho só o Rogério um bom técnico, não. Eu acho que só ele hoje conseguiria conduzir o São Paulo, pelo contexto político do clube. O Rogério, além de ser um treinador competente, que não adiantaria nada se ele não fosse competente. Ele é competente, ele é muito bom. Ele é um cara que ele pode insistir num garoto e botar pra jogar. Ele pode, às vezes, reclamar da direção numa coletiva. Ele pode meter o Rafinha de zagueiro num jogo no Mineirão contra o Atlético, que se é outro, começa uma cornetagem enorme. Não pode, esse cara não serve pra dirigir o São Paulo. E os dirigentes do São Paulo, mesmo que não gostem dele, não tô dizendo que não gostam, vamos supor que não gostem. Tem lá, gente, não quero esse cara, não gosto dele, ele fala demais, ele inventa muito. Mesmo que alguns tenham essa opinião, que sinceramente não sei se tem ou não. Sempre tem um ou outro que corneta, isso é normal, isso deve acontecer. Mas vamos supor que eles quisessem, não quero mais esse cara. Eles não conseguem tirar o cara. Lógico. Porque se tirar o cara, vai sobrar pra eles. Se tirar o Rogério, eles vão ter que ganhar tudo. Que vai ter a torcida, a maioria gosta dele. E se tirar o Rogério, você tipo assim, tá bom, vocês tiraram o cara, agora é com vocês. Hoje a cobrança quando perde ainda cai nele, ainda cai tudo nele quando ganha, quando perde, ele tá ali, então tudo centraliza nele. Se ele sair, vai sobrar para presidente, para diretor, eles vão ficar totalmente expostos. Então nem se eles quisessem hoje demitir o Rogério, a não ser que aconteça uma grande catástrofe, eles não conseguem. Então isso é bom pro São Paulo. O São Paulo é um time que não tem nenhuma estabilidade. E com o Rogério, mesmo sendo assim, tem uma estabilidade, porque ele consegue tocar do jeito dele, porque ninguém lá tem força para mexer com ele. Se mexer com ele, vai sobrar para todo mundo ali. A repercussão seria terrível, né? Sim. Professor, e a parte administrativa continua a mesma coisa. Então o Leque saiu, continua a mesma mesmo coisa. grupo político. Coisa que o Santos conseguiu dar uma ajeitada na casa, né? Eu vi até a saída do Edu Dracena. O Edu Dracena falou, eu fiz umas contratações que no final do ano, se alguns jogadores não der certo ou der,
Custou $1 milhão, todos os contratados. $1 milhão, 5 milhões de reais pro Santos, que estava na Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil. Até o Dracena fala isso. O Santos, a gente sabe a dificuldade que enfrenta, né? Mas no São Paulo, ele tem essa condição porque a vantagem de conhecer. Né? Não tem ninguém falando para ele, ó, tem um cara lá que joga assim, ele sabe se joga, né? Ele conhece as pessoas, conhece os caminhos todos do São Paulo. Então é realmente a pessoa mais importante no futebol. Em situações diferentes, é o Abel Ferreira no Palmeiras. Né? Estamos de volta, hein, Vanderlei? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vanderlei, pode concluir aí. Você estava fazendo sinal, nem percebi. Você estava tão concentrado. Desculpe. Então, eu queria só dizer isso, que no Morumbi e no São Paulo, o São Paulo realmente não pode abrir mão do Rogério Ceni e nem pensa, eu acho que não pensa. Pode ter um fígado atravessado aí falando abobrinha, mas dentro do São Paulo eles sabem que ele é um para-choque. Ele blinda a cartolagem. É ótimo ter, porque se não fosse o Rogério, a fumaça já seria incêndio há muito tempo lá. Assim, a demissão do Rogério, se acontecesse, seria quase um suicídio político, assim. Sim. Podia custar até um impeachment dali pra frente, assim, porque eles iam ficar totalmente expostos, assim. Sim. Então, pra eles também é bom que ele esteja lá. É um escudo, né? Por motivos diferentes, esses dois técnicos são imexíveis, como diria o outro. Sim. Incaíveis. Como a gente fala do Vamp aqui na Jovem Pan, que é um cara incaível. É incaível, irmão. Pergunta pro Sofino, Reinaldo. Tá coriforme. Você é incaível, já tá indo de fome, irmão. Aí, se movimentou, né? Viu? Aí, ó. Se movimentou. Olha lá. Tô Foi falando. almoçar com o homem no sábado e falou: Osmar, como o Rodinei no com o homem Flamengo. no sábado, o homem Incaível. falou: se segunda não for Rodinei trabalhar no Flamengo, com a camisa, incaível. volta lá Você pra tem que sofá ver no o que Rio. a chefia tá planejando aí pra gente, pro Reis da Resenha. Aí você vai ver o que é poder dar Ele ruim. vai, bota as ideias lá e me leva junto no barco. Ó, pulo, hein?